O medo é uma resposta natural a algo perigoso, como aranhas, alturas ou agulhas. Credo. Mas uma fobia é um medo irracional e debilitante de um objeto, lugar, situação, sentimento ou animal. Então, embora ter medo de aranhas mortais faça sentido, um aracnofóbico como eu fica aterrorizado com as menores e mais inofensivas aranhas domésticas, como essas. Cadê meu lança-chamas? Mas as pessoas podem ficar aterrorizadas com praticamente qualquer coisa, desde olhos e umbigos até pequenos buracos. Então, se você estiver se sentindo corajoso, aperte o cinto e prepare-se enquanto damos uma olhada em algumas das fobias mais estranhas que existem. Nomofobia. Você já saiu de casa e de repente percebeu que deixou seu telefone em casa, ou pior ainda, você perdeu ele. Para alguns é apenas um inconveniente, mas para quem sofre de nomofobia, isso pode induzir um ataque de pânico completo. O termo é uma abreviação de No Mobile Phone Phobia, que é o medo estranho de não ter seu telefone ou poder usá-lo. Apenas a ideia de ficar sem bateria pode induzir uma sensação de pavor tão intensa que os que sofrem dessa condição precisam ter certeza que há energia por perto. Isso certamente soa extremo, mas é mais comum do que você imagina. Cerca de 50% dos adolescentes norte-americanos acreditam que são viciados em seus smartphones, e 12% dos adultos até os levam para o banho. E não apenas para tirar selfies, mas o que faz com que as pessoas se sintam tão assustadas sem os seus amados smartphones. Embora não haja uma causa específica, os especialistas acreditam que está ligado ao medo de isolamento. Quer dizer, se o seu telefone serve como principal método de contato com as pessoas que você gosta, você iria se sentir muito solitário sem ele. Eles também acreditam que o trauma pode desempenhar um papel, como se perder o seu telefone uma vez lhe causasse um sério sofrimento. E você pode ficar super preocupado que isso aconteça de novo. De qualquer forma, eu prefiro não atender se essa fobia me ligar. Couponofobia. Os botões das roupas existem para facilitar muito nossa vida, mas não são amados por todo mundo. Pelo menos não por pessoas com couponofobia. A origem desse termo vem da palavra koupono, que é grego para botão. E como você deve ter adivinhado, sim, é o medo bizarro de botões. Aproximadamente 75 mil pessoas no mundo sofrem com medo desses objetos, e a maioria tem razões bastante semelhantes. Alguns simplesmente desprezam sua textura, enquanto outros experimentam intenso trauma relacionado a eles, que se manifestou em uma fobia. Sendo tão pequenos e fáceis de agarrar, as crianças às vezes engolem botões ou os empurram pelo nariz, causando muita dor e uma viagem assustadora ao hospital. Outros acham difícil pegar o jeito de abotoar as roupas, o que pode ser seriamente embaraçoso se você for ridicularizado por isso. Estes são apenas alguns exemplos de como o trauma em botões pode se transformar em uma fobia, mas não é o fim do mundo. Na verdade, essa condição é responsável por um dos desenvolvimentos tecnológicos mais importantes da história. Até o cofundador da Apple, Steve Jobs, por incrível que pareça, admitiu também ter essa condição, e é esse medo que ajudou a inspirar a criação do iPhone quase sem botões. Nunca saberemos ao certo quanta influência essa fobia teve no design final, mas explica por que ele só usava a gola alta. Mas aqui está uma grande questão. Você tem medo de botões? Não? Então aproveite agora e aperte os botões de curtir e se inscrever. Agora, onde eu estava mesmo? Aversão por palavras grandes. Imagine que você está na escola e o professor te chama para frente da classe para ler alguma coisa. Você olha para a página e há uma palavra longa e intimidante olhando para você. Você tenta ler, mas não consegue. Depois de um tempo, todas as outras crianças começam a rir. E de repente, você é alvo de piada em toda a classe. Parece bem aterrorizante, não é? Bem, são situações angustiantes como essa que podem fazer com que as pessoas desenvolvam um medo irracional de dizer ou mesmo ler palavras muito longas. Como você pode imaginar, o medo de palavras longas pode ser incapacitante, pois interfere enormemente nos trabalhos escolares e na educação. Embora o nome real dessa fobia a torne ainda pior, pois é cruelmente chamada de hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Vixe, acho que eu enrolei a minha língua. E agora uma curiosidade. Sesquipedaliano, por si só, significa ter muitas sílabas. Então, esse medo deveria ser chamado de sesquipedaliofobia. Mas algum monstro decidiu adicionar todas aquelas sílabas extras no começo. Eles estavam tentando dar às pessoas com essa condição um ataque de pânico? Bem, o próprio nome é propositalmente projetado para ajudar os sofredores a superar o seu medo. Em vez de evitar todas as palavras longas, o nome dessa fobia, por si só, força os pacientes a superar o seu medo. E a exposição gradual a essas sílabas superdimensionadas em um ambiente seguro ajuda a diminuir o pânico de quem sofre, mas ainda não sei se isso é pura genialidade ou pura crueldade. Dilema colorido. Sendo o tom mais claro no espectro de cores, o amarelo é frequentemente associado a coisas brilhantes e felizes, como sol e primavera. Mas o amarelo não é uma cor feliz para todos. Basta perguntar para quem sofre de xantofobia. Isso mesmo, essas pobres pessoas têm um medo implacável da cor amarela.
mas isso significaria que eles têm medo de tudo, desde ônibus escolares até táxis e flores e bananas. Bem, por mais estranho que pareça, não é a única cor que as pessoas têm medo. Essa condição fica dentro da variada paleta da cromofobia, que é o medo e a aversão às cores. Por exemplo, quem sofre de melanofobia tem medo da cor preta, mas para a porfirofobia, roxo é o seu medo primário, e em casos de leucofobia, branco simplesmente não dá. Em suas formas mais agressivas, apenas dizer os nomes dessas cores pode ser o suficiente para causar ataques de pânico completos. Mas por que uma única cor pode causar uma reação tão imobilizadora? Como outras fobias, muitas vezes elas podem ser atribuídas a eventos traumáticos específicos. Uma pessoa pode ter sofrido um acidente com um carro amarelo, por exemplo, e inconscientemente associou o seu medo intenso da situação com essa cor. Ou às vezes, cores intensas podem induzir enxaquecas dolorosas. Então, os pacientes se esforçam para evitá-las por completo. Cara, eu não quero saber o que aconteceria se essas pobres pessoas olharem para um arco-íris. Turofobia aterrorizante. Existe algo mais delicioso do que pizza coberta com queijo derretido de dar água na boca? Só de pensar o meu estômago já ronca. Embora para qualquer pessoa com turofobia, isso é garantido para fazer o seu estômago revirar, mas não de fome. Não é o medo de pizza, graças a Deus, e sim o medo de queijo, que é muito pior. Por mais blasfêmico que pareça, muitas pessoas simplesmente não gostam de queijo por causa de seu sabor, cheiro ou mesmo textura. Mas a turofobia é um medo abjeto de todas ou algumas dessas características, que geralmente decorrem de algum tipo de trauma, como ficar realmente mal depois de comer um pouco, ou até engasgar com um pedaço. Pode ser tão perturbador que as pessoas optam por evitar totalmente qualquer produto lácteo, e ao evitar, sua experiência angustiante gradualmente se transforma em um intenso desgosto ou medo. Que lactovacilo! Com a faca e o queijo na mão. Decidofobia. O que você vai almoçar amanhã? Você vai levar o lixo para fora antes disso? Ou você vai limpar o seu quarto primeiro? Essas são perguntas básicas, mas se você ficou ansioso com a ideia de fazer qualquer uma dessas escolhas, você pode sofrer de um certo grau de decidofobia. Como você deve ter adivinhado pelo nome, esse é o medo de tomar decisões. Você está sempre fazendo escolhas, desde o que come, como o que veste ou como age. Você faz isso com tanta frequência que uma pessoa comum toma cerca de 35 mil decisões conscientes por dia. Supondo que você durma por cerca de 8 horas. São pelo menos 36 decisões por minuto. Então, dependendo de quão agressiva é a sua decidofobia, pacientes crônicos podem ficar paralisados pelo medo a cada minuto de cada dia. Mas qual pode ser a causa raiz dessa fobia debilitante? Bem, é mais comumente associado a um estilo de pensamento perfeccionista, o que significa que cometer qualquer tipo de erro pode deixá-los muito ansiosos. No entanto, ter medo de tomar a decisão errada pode se transformar em ter medo demais para tomar qualquer decisão. Que paradoxo aterrorizante! Papirofobia. O papel não é exatamente o pior inimigo do homem, mas os cortes de papel definitivamente são. Esses pequenos cortes doem muito, então você quase pode entender por que a papirofobia, também conhecida como medo irracional de papel, existe. O termo deriva dos antigos egípcios, que usavam papiro para fazer um tipo de papel bruto. Mas nem todo papirofóbico tem medo de papel da mesma maneira. Alguns têm medo da textura do papel seco, enquanto outros desprezam papel molhado, papel puramente em branco, ou mesmo apenas o som do papel rasgando. E por mais estranho que pareça, não é tão incomum quanto você pensa. A atriz Megan Fox revelou que detesta tocar em papel seco. Então ela pede que todos os seus roteiros sejam plastificados, ou em vez disso, ela molha os dedos neuroticamente enquanto folheia as páginas. Obviamente, esse medo pode ser bem debilitante, pois somos confrontados com livros, cartas e recibos quase todos os dias. Felizmente, o tratamento está disponível na forma de aprender habilidades de enfrentamento, chamado terapia cognitivo-comportamental, dessensibilização gradual e medicação anti-ansiedade, e talvez o uso de um livro digital. Vestifobia. Existe algo pior do que vestir as suas roupas favoritas e de repente perceber que estão muito apertadas. Embora isso possa servir como um lembrete para começar aquela dieta temida para alguns, para outros, roupas apertadas podem desencadear um ataque de ansiedade completo. E nos piores casos, até roupas largas podem deixar as pessoas com medo. Essa condição é conhecida como vestifobia. Não é o medo de vestidos, e sim medo de roupas. Acredita-se que decorre da claustrofobia, o medo de espaços confinados, porque roupas apertadas são um gatilho comum para vestífobos. Embora todos saibamos que a roupa não é perigosa, ela pode estar ligada a um evento traumático envolvendo roupas ou tecidos, onde o indivíduo se sentiu preso ou com dificuldade para respirar, como ficar preso em uma roupa, ou de alguma forma, hilariamente, ficar preso em um suéter. Mas não são apenas essas gafes que podem alimentar o medo da moda. Soldados e militares podem desenvolver essa fobia associando coletes e botas à prova de balas com algumas experiências compreensivelmente estressantes. E como suas causas, os sintomas dessa fobia dependem do indivíduo.
Alguns tremem e suam se entrarem em contato com a roupa, enquanto outros podem hiperventilar, ficar enjoados e até desmaiar. Felizmente, os médicos geralmente podem prescrever medicamentos anti-ansiedade e uma variedade de terapias para ajudar os pacientes a superar as suas preocupações com o guarda-roupas. Selenofobia. A Lua é a musa da humanidade há milhares de anos, mas enquanto alguns a consideram absolutamente fascinante, para aqueles com selenofobia, não há nada mais aterrorizante. Derivado do mitológico nome Selene, é o estranho medo daquela grande pedra no céu. Independente da fase do ciclo lunar, apenas pensar na Lua é o suficiente para deixar quem sofre dessa condição tonto de medo. Pode parecer ridículo, mas essa fobia tem raízes profundas na história da humanidade. No século IV, pensava-se que a insanidade dependia das fases da Lua. Isso levou à criação da palavra latina lunático, que foi originalmente usada para descrever aqueles com epilepsia. Mas isso deu origem ao medo de enlouquecer por causa das fases da Lua. Selenofobia também pode estar ligada ao medo de criaturas lendárias ligadas à Lua, como lobisomens ou aquele rosto flutuante horrível de Legends of Zelda. Que maneira de assustar as crianças em designers de jogos. Como resultado, alguns pacientes tornaram-se noturnos, dormindo durante o dia, para ficar de olho na Lua à noite. Mas por incrível que pareça, a selenofobia é relativamente fácil de tratar. Veja, os pacientes com essa fobia geralmente hesitam em deixar as suas casas, mesmo para o tratamento, porque há uma chance de encontrarem o que temem. Mas como a maioria das opções de tratamento funciona durante o dia, é mais fácil para os selenofóbicos saírem de casa. Isso lhes permite obter a ajuda que precisam para enfrentar o seu medo distante. Venustrafobia. Você já tentou falar com alguém atraente e de repente sua língua deu um nó e você começou a suar? Essa traição do seu corpo não é incomum, mas imagine apenas olhar para uma mulher bonita e de repente experimentar um ataque de pânico. Infelizmente, é bem assim que é ter venustrafobia, o infeliz medo de mulheres que você acha atraente. Esse termo deriva do nome Vênus, que era a deusa romana do amor, da beleza e da fertilidade. Embora essa condição possa fazer você imaginar homens se encolhendo diante de mulheres parecidas com deusas, isso não é nada engraçado. Só o pensamento de uma mulher bonita pode causar tonturas, náuseas e até vômitos. Sim, ela não vai achar isso muito atraente. Hey, look! A French fry! Cool! Porém, não são apenas os homens heterossexuais que são afetados. Mulheres heterossexuais e até crianças sofrem dessa fobia de beleza. Então, o que diabos causa essa condição? Especialistas acreditam que traumas intensos envolvendo mulheres bonitas são os culpados. Seja por conta de um término ruim, uma rejeição embaraçosa, ou até mesmo ter uma mãe abusiva. Isso depende do indivíduo. Mas que depressão! Pteridofobia. Agora, há rumores de que o pai da psicanálise, Sigmund Freud, tinha uma fobia super estranha. Embora ele tenha sido o fundador de muitas terapias modernas que ajudam as pessoas a superar os seus medos, ele supostamente não suportava, e você não vai acreditar nisso, samambaias. Isso mesmo, as plantas verdes folhosas amadas por jardineiros de todo o mundo. O nome científico desse medo bizarro é derivado da palavra grega pteris, que significa samambaia, nos dando pteridofobia. Embora, infelizmente, o medo de samambaia de Freud pareça ser uma espécie de mito urbano. Ele nunca menciona sofrer de medo de samambaias em seus trabalhos, mas mesmo que ele não tivesse medo, hoje em dia as pessoas têm. Afinal, algumas samambaias são venenosas para os humanos, e vendo como suas folhas se desenrolam irritantemente dessas pequenas espirais estranhas, elas podem deixar as pessoas um pouco enjoadas. Quer dizer, olhando para essa foto agora, quase posso ver grupos de caracóis bebês ou centopeias enroladas rastejando nas folhas. Eca, mas o que você vê? Conta pra gente aí nos comentários. Ou metamofobia. Trocar olhares por acidente com alguém no transporte público pode fazer você se sentir um pouco estranho, mas para quem sofre dessa condição, é um pesadelo total. Essa fobia está relacionada ao medo bizarramente extremo de olhos, e pode ser dos próprios olhos da pessoa, de outras pessoas, ou mesmo apenas imagens de olhos. É certo que quanto mais você pensa sobre como esses órgãos complexos são apenas orbes gelatinosos cheios de gelatina grossa e mole, mais aterrorizantes eles ficam. Mas essa fobia não se limita apenas ao medo do que compõe os olhos, pois também pode vir de uma experiência traumática, como por exemplo algo enfiado preso na lente mais externa do olho, chamada córnea. Embora isso não seja a pior coisa que possa acontecer. Se a córnea ficar turva ou com cicatrizes, algumas pessoas têm córneas artificiais como essas inseridas em seus olhos, chamado de ceratoprótese de Boston. O dispositivo contém 16 orifícios, que permitem que os fluidos do olho forneçam nutrientes ao enxerto de córnea. Por mais que ajudem a visão, esses procedimentos podem ser realmente traumáticos. Isso, por sua vez, pode se manifestar como um medo irracional de qualquer coisa que se aproxime dos olhos, até coisas úteis como lentes de contato ou até colírios.
Mas os incidentes traumáticos nem sempre são dolorosos. Pessoas nervosas durante um discurso público podem associar o grande número de olhos sobre eles com o medo que sentem. Ou apenas assistir alguém colocar um olho falso pode ser bem enervante. Alguém mais sentindo sua ometafobia atacando agora? Pesadelos umbilicais. Aqui está uma pergunta estranha. Quantas vezes por dia você pensa no seu umbigo? Não muitas, né? Afinal, os umbigos são bem pequenos, geralmente não são tão dolorosos e não fazem nada demais. Então por que as pessoas com onfalofobia têm um medo absurdo de umbigos? Por mais estranho que pareça, os onfalofóbicos simplesmente não conseguem olhar para umbigos, incluindo os seus próprios. E tocá-los está absolutamente fora de questão. Quem sofre dessa condição diz que ser cutucado no umbigo pode parecer que alguém está vasculhando suas entranhas, mas eles não estão exatamente errados. Os médicos explicaram que quando você coloca algo no umbigo, ele envia um sinal das fibras profundas que revestem a cavidade abdominal interna para a medula espinhal. E nesse nível, sua medula espinhal é responsável por retransmitir os sinais da bexiga, para que você sinta que precisa fazer xixi. Por mais interessante que seja, nem todo mundo aprecia o sentimento. Tanto que apenas ver um umbigo pode levar quem sofre de onfalofobia a uma espiral de ansiedade. E enquanto a terapia pode ajudar quem sofre dessa condição, alguns vão mais longe ainda e optam pela medida extrema de remover o umbigo. Bom, é realmente uma forma de fechar a porta para os seus medos. Tripofobia. Os lótus são algumas das flores aquáticas mais bonitas do planeta, mas também contêm um segredo aterrorizante. As vagens das lindas flores são compostas de buracos irregulares e bem compactados, que ficam mais largos e mais escuros à medida que o topo morre. Essas imagens fizeram você querer incendiar a sua tela? Então você pode ter tripofobia, o medo irracional de buracos irregulares. Embora não seja uma condição bem conhecida, muitas pessoas relatam sentir uma séria aversão a buracos horríveis como esses. E isso é um problema, porque eles podem ocorrer em quase todos os lugares, desde pedras na praia e massa de panqueca, até marcas de pele, raízes vegetais e até esponjas. Mas o que torna essas visões tão inquietantes? Bem, até agora a ciência não tem uma resposta. Por afetar tantas pessoas, deveria, em teoria, haver uma razão evolutiva compartilhada para ter esse medo. Como associar os padrões compactos nas costas de animais peçonhentos e venenosos com o perigo de ser ferido por eles. Mas por incrível que pareça, nenhum estudo foi capaz de estabelecer essa ligação concreta. Uma teoria sugere que o medo pode estar relacionado à aparência irregular de doenças de pele graves, como a ceratólise sem caroço, que é causada por uma infecção bacteriana. Porém, se esse é um medo enraizado por doenças de pele, ter medo de sua própria infecção e não de sua causa não faz muito sentido. Embora suas origens ainda sejam um mistério, você pode entender por que um gatilho tripofóbico, como o doentio sapo do Suriname, deixa algumas pessoas em prantos. Essas criaturas se desenvolvem em 60 a 100 ovos embutidos nas costas de sua mãe, e quando eclodem, elas saem dos buracos em erupção. No, God! No, God, please, no! 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 Gnomofobia. Os chapeuzinhos e as barbas de gnomos felizes podem realmente dar a vida ao seu jardim. Embora para quem sofre de gnomofobia, essas cenas são mais como paisagens do inferno. Esse medo crônico de gnomos de jardim é outra fobia que não é amplamente conhecida, embora várias pessoas a tenham relatado. Mas é difícil ver como as expressões amigáveis do gnomo, suas roupas adoráveis e a natureza totalmente inanimada pode causar medo de alguma forma. No entanto, uma mulher que apareceu no programa de Tyka Banks ligou ao fato de assistir ao filme de terror The Leprechaun quando era criança. No filme, um vilão malvado comete uma série de atrocidades violentas. Traumatizada pelas cenas aterrorizantes, ela ligou a aparência do Leprechaun lascivo à aparência dos gnomos de jardim. Histórias de terror semelhantes, como as séries de livros infantis Goosebumps, descrevem gnomos de gramado ganhando vida e transformando crianças em trampolins ou brincando de cabo de guerra com seus corpos. Pera aí, aqueles eram livros infantis? Caramba! Não é de admirar que as pessoas cresceram com tanto medo de gnomos. Globofobia. O que é uma festa sem balões? Essa é apenas uma das regras não escritas da sociedade, mas tem gente que não aguenta ficar na mesma sala com esses acessórios de festa. Conhecido como globofobia, o medo de balões é uma sensação hiperinflada de medo que flutua ao redor desses itens comemorativos. Apenas a visão, o som ou o toque ou mesmo o cheiro deles é o suficiente para causar ataques de pânico vertiginosos. Para alguns é tão ruim que até mesmo falar sobre eles faz a sua pele arrepiar. Agora, eu tenho certeza que quase
todo mundo já se assustou quando alguém estourou um balão por perto. É uma brincadeira hilária para alguns, mas para crianças pequenas, ruídos imprevisíveis e altos podem ser bem aterrorizantes. Alguns vão gritar histericamente, vão fugir e até se esconder. E à medida que crescem, esse medo pode se inflar para a globofobia completa, passando a evitar balões a todo custo. Oprah Winfrey admitiu que sofre da fobia debilitante, pois o som de estalo a lembra de tiros, enquanto algumas pessoas aprendem a conviver com o medo, evitando eventos sociais como feiras e festas. O tratamento profissional certo pode ajudar a acabar com essa fobia de vez. Fobofobia. Se você realmente sofre de fobofobia, há uma boa chance de você não ter chegado ao final desse vídeo, devido ao seu medo incapacitante de, bem, ter medo. Tecnicamente falando, a fobofobia é o medo de desenvolver fobias. Resumindo, é medo de ter medo. Agora, o medo é necessário para a sobrevivência do ser humano. E quando estamos com medo, a resposta natural de luta ou fuga de nosso corpo entra em ação. Ou enfrentamos o que nos assusta de frente, ou fugimos. Mas essa resposta fisiológica automática pode fazer o seu coração acelerar, sua respiração acelerar e todo o seu corpo ficar tenso. Embora isso prepare você efetivamente para uma ação física imediata, poucas pessoas acham a experiência agradável, tanto que alguns desenvolvem o medo à reação do próprio medo. Esse é um ciclo vicioso que leva não apenas ao medo de estar em situações aterrorizantes, mas também de desenvolver fobias no futuro. E por mais cosmicamente cruel que isso pareça, ter esse medo impossivelmente irônico, na verdade, aumenta as chances de desenvolver uma fobia. Bem, pode não ser a fobia mais comum, mas definitivamente é a mais cruel. E você, conhece alguém que tem alguma dessas fobias? Ou você mesmo sofre de alguma delas? Conta pra gente nos comentários. Estou realmente curioso para saber. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.